Como faço para devolver uma demanda? Vixe, mexe com isso não, rapaz, deixa pra lá, né? Os próprios orixás vão cobrar. Mas enfim, é claro que tem pessoas que preferem devolver a demanda. E o que pode ser feito a esse respeito? Olha, o que eu vou aconselhar é sempre, primeiramente, firmar o seu anjo da guarda e procurar alguém que entenda, como um pai de santo ou um médium já experiente, para poder te auxiliar nesse sentido. Caso contrário, você não encontre, acenda uma vela, firme nessa demanda, no que está acontecendo aí na sua vida, né? Firme com a intenção de devolver todo o mal que foi lhe causado. Acenda a vela, ao acender essa vela, quebre ela no meio. Da mesma forma que estará quebrando essa demanda, também estará devolvendo essa demanda para essa outra pessoa. Mas preste bem atenção, como eu disse, deixe que os orixás cobrem. Axé? Um ditado que é falado por algumas pessoas, que é que entidades, principalmente Exu e Pombogira, só incorporam depois das 6 horas da tarde, ou seja, só incorporam à noite. Então, pessoal, na verdade isso é um mito, tá? Realmente é um mito. Não tem dia, né, e não tem hora para que haja incorporação, tá? Isso a gente tem que definir. As entidades, elas incorporam, né, conforme a necessidade, conforme o dia necessário e preciso e conforme também a hora necessária e a hora precisa. Então, não tem dia e não tem hora, tá? Isso é apenas um mito. Dentro de um terreiro de Umbanda, a pessoa de menor não pode incorporar e não pode ser cambone. Olha, só se for a Umbanda em específico que você pratica. Porque é o seguinte, na Umbanda, de menor pode incorporar, pode fazer parte da religião. É claro que vai ter ali algumas regras em específico, né? Vamos dar aquele exemplo. Se um de menor incorpora, a entidade não irá beber bebida alcoólica. É apenas uma regra, porque é uma regra, é uma lei terrena. Mas de menor pode participar, fazer parte da Umbanda sem problema nenhum. Axé? Você acha que antes de dar bala para as crianças, antes de dar saquinho de surpresa para as crianças, é bom acender vela para o Zerê? É bom acender vela para Cosme Damião? Sim. É bom? Eu acho. Então, vamos lá, pessoal. É bom fazer isso. Eu vou oferecer bala para as crianças, vou distribuir saquinho de surpresa no dia dos Zerês, no dia de Cosme Damião. É bom eu firmar antes? Sim, é bom, é claro, para você trazer a energia dos Zerês, para você trazer a energia de Cosme Damião, né, para aquele propósito, enfim. Mas a gente tem que entender, pessoal, que não é uma necessidade e nem uma obrigação. Tá? Quando você faz isso, de certa forma, você já vai estar agradando os Zerês. Porque quando você agrada criança, de forma automática, você também já está agradando os Zerês e já vai estar firmando eles também. Axé? Axé, pessoal, se é difícil incorporar ele. Diz a minha filha que não é difícil, é fácil. E realmente, pessoal, é fácil. Não vamos dizer facilidade, primeiramente que o médio tem que estar evoluído e isso tem que estar desenvolvido também. Porém, há uma facilidade muito grande para incorporar Erê. Primeiramente, Erê representa a jovialidade do próprio médio. É algo que o médio carrega dentro de si. Então, tendo isso em vista, pessoal, acaba sendo algo um pouco mais fácil para o médio. Deixando bem claro que é necessário uma entrega, né, para que ocorra essa incorporação média. É necessário se entregar para isso, deixar a sua criança interior, vamos dar esse exemplo, falar um pouco mais alto, pois o Erê, ele trabalha com essa energia, tá ok? Mas não é difícil, né? Sabia. Posso colocar imagem de Exu dentro de casa ou é melhor no quintal? Então, poder colocar em casa, dentro de casa, até pode, caso você não tenha um espaço reservado do lado de fora da sua casa. Mas por quê? É porque dentro de casa vai atrair Egum, vai atrair espírito ruim, quiumba? Não é por isso, gente. Não é por esse fator. Por que se coloca Exu do lado de fora da sua casa? Porque Exu, ele é o primeiro, né? Então Exu, ele é o guardião, ele é o primeiro a receber
ele é o que protege a sua casa, então ele fica na entrada, do lado de fora, né, protegendo ali o seu lar, o seu ambiente. É claro que Exu pode entrar dentro de casa, que não tem problema nenhum, mas o local correto é do lado de fora, logo na entrada da sua casa. Agora, caso eu moro em apartamento, não tenho um quintal, aí você separa um local reservado, onde não tenha muita influência de pessoas, e faça ali um cantinho pro seu Exu. Axé? Vamos lá, olha que interessante. Nesse caso aqui, a gente poderia entrar na colheita, né? Que é o colher aquilo que se planta, né? Ou então até mesmo no próprio karma. Quando uma pessoa faz algo de mal, algo de ruim para alguém, ela, querendo ou não, ela adquire um karma, né? Então ela vai carregar aquele karma na sua vida. As consequências desse karma podem variar, deixando bem claro que para ela receber esse karma, ou para ela sofrer as consequências desse karma, no caso dela ter feito mal para alguém, isso também vai variar conforme a vida daquela pessoa. Então pode ser que não seja de uma forma imediata, pode ser que não seja até mesmo nessa vida, mas de certa forma ela vai ter que pagar por esse karma, ela vai ter que passar por uma missão, cumprir aquilo e pagar todos ali as suas dívidas, por assim dizer. Axé? Diferença entre direita e esquerda. Vamos lá. A direita, no caso, seria os pretos velhos, as entidades da direita, né? Que são entidades mais ligadas ao espiritual. Já a esquerda seriam entidades mais ligadas às questões terrenas, né? Como prazer, emoções, sensações e por aí vai indo, até mesmo o dinheiro. E na esquerda, no caso, trabalha os Exus e as Pombogiras, né? Essas entidades da esquerda que estão mais ligadas às questões carnais, às questões físicas, tá? Já a direita trabalha mais com uma ligação mais direta com o espiritual, então ela trabalha mais nesse sentido, tá? No caso, a maior diferença, no caso, seria essa. Porém, é claro, devemos entender que não há uma grande diferença assim, pois todas as entidades vão trabalhar no propósito de auxiliar os médios e aqueles que precisam de ajuda. Axé? Fiz um acordo com a entidade, com o Exu, enfim, qualquer entidade que seja, e quebrei esse acordo. Quais são as consequências? Isso pode variar. Primeiramente, é claro, existem consequências? Com certeza existe, mas a consequência pode variar conforme o acordo que você tenha feito. O exemplo que eu vou dar para vocês, quando você entra em uma empresa, tá, para trabalhar, para fazer uma determinada função, você fez um acordo com essa empresa. Caso você faça coisas que não está no seu contrato ou coisas que sejam contraditórias, você vai ter consequência. Vai ser mandado embora, vai receber uma advertência e por aí vai indo. Mesma coisa seria um acordo com uma entidade. Vamos dar um exemplo que você faz um acordo com a entidade para conseguir um carro. Você consegue, mas não cumpre um acordo. Olha, você pode perder o carro, ou a entidade pode te cobrar de várias formas até você cumprir com o acordo. Enfim, as consequências podem ser as mais variadas possíveis. Então, cumpra com as suas obrigações. Cruzar uma guia é o mesmo que consagrar ou emantar uma guia? Sim. No ditado popular, cruzar, consagrar ou emantar, no caso, significaria a mesma coisa. Porém, é claro que cruzar a guia também pode conter outro significado, dependendo de cada cultura, dependendo de cada casa, de cada doutrina. Um exemplo, cruzar a guia pode ser quando a pessoa coloca duas guias ou uma guia cruzada, né? Utiliza ela na horizontal no corpo. Isso também quer dizer cruzar a guia. Em outras culturas também, quando se diz esse fato de cruzar a guia, é quando você pega uma guia de uma linha e utiliza essa guia em outra linha de trabalho. Exemplo, uma guia de preto velho usar num trabalho de Exu. Então você está cruzando a energia. Mas no ditado popular, cruzar, emantar e consagrar é a mesma coisa. Axé? Vamos lá, posso usar algo que eu dei para a entidade para me sentir mais segura? A primeira questão é, poder até pode, mas aí o ideal é que você converse com a entidade primeiro, ou seja, peça permissão para ela, conversar com a entidade para saber, né, se a entidade vai deixar você utilizar aquele determinado material. Por que isso? Porque primeiramente o material não é seu, é da entidade. Então você precisa da permissão do dono, que no caso é a entidade. Então poder até pode, no entanto que seja permitido, que a entidade permita. Caso contrário, não faça isso.
Axé, fica a dica, hein? E se você deseja acompanhar para mais dicas, basta se inscrever, seguir e ajudar a compartilhar. Axé. Como os pais de santo cruzam uma guia? Olha, existem várias formas. Isso vai depender muito de cada pai de santo. Mas vamos aqui para as formas que os pais de santo utilizam para cruzar uma guia. A primeira forma e a mais comum são orações, né? Ou até mesmo cantigas. Sejam elas cantigas brasileiras, né? Em português, ou cantigas no dialeto iorubá. Tá? Normalmente, o mais comum são esse. Depois, energizando essa guia com as próprias mãos, tá? Então, o pai de santo, ele canaliza a energia, né, dele, das entidades dele, dos orixás dele, nas mãos e cruza aquela guia. Depois, de forma convencional, como todos, né, através de banhos ou também através de firmezas, tá? Então, essas são as formas mais comuns aí que os pais de santo utilizam para cruzar aí as guias dos filhos ou das pessoas que desejam. Axé? Se inscreva e siga para mais dicas. Herê pode vir virado como mirim? A resposta é não, tá? Herê não vem virado como mirim porque herê é herê e mirim é mirim, né? Então, herê é uma entidade infantil ou infantilizada e mirim é um exu, né? Que é uma entidade velha, tá? Não é uma criança, mirim não é uma criança. Porém, o que pode acontecer é que, dependendo da situação, o herê pode, às vezes, tá? Em casos bem raros e específicos, o herê ele pode, às vezes, incorporar na linha de esquerda, ou seja, junto com os exus, em casos bem específicos, tá? Em casos raros. Inclusive, eu já vi acontecer isso uma vez, porque aconteceu um problema muito grave que só os herês poderiam resolver, então eles incorporaram junto com os exus. Porém, sendo herê, tá? Então, herê e mirim não tem nada a ver um com o outro. Herê é um espírito infantil ou um espírito de uma criança e mirim é um espírito de uma pessoa velha. Axé?